Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando uma série de mensagens expositivas na carta de Judas, né? A carta de Judas é a penúltima carta, ou o penúltimo livro do Novo Testamento. E nós já estivemos aqui em outras oportunidades, falando um pouco sobre a carta, sobre o autor. Trouxemos algumas mensagens sobre aquilo que Judas escreveu em sua carta. Semana passada, nosso irmão Rony estava falando, das questões dos falsos mestres, dos falsos profetas, que trazem um falso ensino, e demonstrou através da mensagem o nosso dever, a nossa obrigação como cristãos de batalhar em defesa da fé. E esse é o título da série de mensagens, Batalhando em defesa da fé. E a fé aqui é no sentido dos princípios e das bases do cristianismo. O que Deus fala e que nos ensina para a salvação das nossas almas e para uma vida cristã prática. Hoje nós vamos falar sobre o juízo de Deus, E o título da mensagem é: Toda rebelião contra a autoridade de Deus será punida. Toda rebelião contra a autoridade de Deus será punida. Nós vamos ler os versículos 5 a 8 da carta de Judas. Judas está antes de Apocalipse aí, o penúltimo livro da Bíblia, está fácil de encontrar, amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, vamos orar. Meu Deus, nós agradecemos a Ti pela misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos destruídos. E nós Te louvamos pelas Tuas misericórdias. Estamos falando de um assunto, ó Pai, de extrema importância, e falamos desse assunto com temor e tremor, porque sabemos, ó Pai, que somos indignos e imerecedores. Essa mensagem, ó Deus, não é para dizer que nós somos superiores ou melhores. Essa mensagem é para nos dar temor e tremor de Ti, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor também é um Deus de justiça. E todo aquele que não se arrepender sofrerá amargamente as consequências. E nós, com temor e tremor diante do Senhor, trazemos essa mensagem, no intuito de que possamos, ó Pai, estar atentos para não perecermos com os demais. Guardai-nos, ó Pai, de todo o mal. Fala aos nossos corações através desta palavra. Que Teu Espírito Santo possa me conduzir de acordo com a Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome. Oramos e agradecemos. Amém. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Amém? Podem se assentar.
Nós pretendemos, irmãos, com essa mensagem, apresentar argumentos bíblicos baseado neste texto e em outros contextos da Bíblia relacionados a esse texto, para demonstrar para os irmãos um princípio de autoridade que Deus estabeleceu na palavra dele. Nós queremos também mostrar para os irmãos que todo tipo de oposição ao que Deus estabeleceu constitui-se uma rebelião contra Deus. E independente de quem quebre esses princípios, seja o povo de Deus, sejam os anjos de Deus, ou seja as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus e nenhum temor de Deus, ao longo da história, Deus puniu exemplarmente e severamente todos aqueles que se rebelaram contra Ele. Todos aqueles que transgrediram os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, em que alguns homens estão brincando com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão pregando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Nós temos vivido, e já falamos sobre isso em ocasiões anteriores, em outros sermões dentro dessa carta, que muitos homens, que muitos cristãos, entre aspas, estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Que se você estudar a palavra de Deus, e que se você estudar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que em nenhum momento na sua vida aqui na terra, Jesus praticou esse tipo de coisa. E que em nenhum momento Jesus incentivou as pessoas a praticarem determinadas coisas que muitos homens, em muitas igrejas, em muitos lugares, têm incentivado as pessoas a praticarem. Já citamos aqui exemplos de pessoas que dão mais valor ao sacrifício humano do que o sacrifício de Jesus Cristo. Nós tratamos aqui, em ocasiões anteriores, as 5 solas da Reforma Protestante. E nós aprendemos princípios básicos da nossa fé, que a salvação é pela graça mediante a fé, que o nosso esforço, que a nossa dedicação, que o nosso sacrifício jamais poderá sobrepor a graça de Deus na nossa vida. Nós já tratamos aqui em muitas ocasiões que símbolos de coisas não substituem a graça de Deus, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então falamos dessas coisas todas. E hoje nós vamos falar de pessoas, em determinadas ocasiões da história da humanidade, que fizeram coisas contrárias à vontade de Deus, que deixaram de crer em Deus, que deixaram de obedecer os princípios de autoridades estabelecidos por Deus. Então, o primeiro aspecto que vemos no texto é a rebelião do povo de Israel. Olha o que diz o versículo 5. Judas está falando: quero, pois, lembrar-vos. Em outra, ele diz o seguinte: embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, ele está trazendo à memória dos irmãos, aos endereçados dessa carta, que ele está lembrando eles de algo que eles já estão cientes. Nós também já estamos cientes do acontecimento passado e de como Deus foi severo contra aqueles que quebraram os princípios de autoridade. E Judas está trazendo os irmãos a isso. Olha, pensem bem, eu quero trazer de novo uma memória de vocês. Eu quero que vocês lembrem de algo que vocês estão cientes.
Deus libertou o povo de Israel, tirou o povo lá do Egito. E depois, aqueles que não creram foram destruídos. O primeiro aspecto dessa mensagem é: Deus estabeleceu Moisés como líder. O texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 9 a 11, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo a sua leitura? Êxodo, capítulo 3, 9 a 11. Olha aí o que aconteceu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, Deus falando a Moisés, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, para tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus chama Moisés e institui Moisés como líder do povo de Israel. Deus, na sua onisciência, na sua soberania, na sua presciência, escolheu Moisés. Moisés, a história de Moisés vocês conhecem muito bem. Moisés nasceu e a ordem do faraó é que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas assim que nascessem. A mãe de Moisés preservou Moisés, colocou Moisés no rio, dentro de um cestinho. A filha do faraó viu Moisés, né? Aí a própria mãe de Moisés cuidou de Moisés e Moisés foi preservado. Moisés foi preservado desde o início da sua vida para ser o líder de Israel. Então Deus escolheu Moisés para ser líder. A questão não é se Moisés é bom o suficiente, a questão não é se Moisés é qualificado ou não qualificado, a questão é que Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés porque para Deus Moisés era a pessoa certa para aquele momento, para aquela situação. Então Deus estabelece Moisés como líder. E ele faz a liderança do povo da saída do Egito. E eles saem do Egito às duras penas, como vocês muito bem conhecem a história. E quando Moisés sai do Egito, no deserto, o povo começa a se rebelar. O povo começa a desqualificar e desconsiderar a autoridade de Moisés. O povo se rebela contra Moisés e a primeira rebelião é a rebelião de Coré, ou Corá em algumas traduções. E essa rebelião está registrada em Números 16, 31 a 35. Números 16, 31 a 35. O texto da palavra diz assim, e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Esse texto, essa narrativa, está no livro de Números, no capítulo 16, vocês vão ver tudo isso. Como foi essa revolta, essa rebelião de Coré. Eles achavam o seguinte: olha, Moisés não está qualificado, Moisés não é o melhor entre nós, então nós aqui vamos levantar líderes entre nós vamos formar os nossos clãs e nós vamos tomar as rédeas dessa liderança. Moisés não está sendo um bom líder, nós estamos aqui andando pelo deserto e nunca que chegamos à terra prometida, então Moisés não está qualificado para ser um líder. E aí o que eles fizeram? Se rebelaram. O que eles fizeram? Eles afrontaram a autoridade de Moisés estabelecida por Deus. E aí um princípio que eu quero trazer para vocês
é que Deus é zeloso por aquilo que Ele determina. E todas as pessoas que se levantarem àquilo que Deus determinou serão severamente punidas. Talvez vocês estejam meio que assustados, porque vocês conhecem uma história de Deus e de Jesus Cristo, uma história lúdica, poética, de um Deus que é amor e que aceita tudo, e que tolera tudo. Mas se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que não é bem assim. Deus não aceita tudo. Deus não tolera tudo. Deus é longânimo, sim, Ele demora. Ele espera que a pessoa arrependa. E Ele dá tempo para que a pessoa se arrependa. Ele dá tempo para a pessoa se arrepender do seu pecado, do seu ato, para perdoar essa pessoa. E às vezes o cara peca e comete erros e afrontas contra Deus durante anos, e Deus pacientemente espera que essa pessoa se arrependa. Mas chega um momento quando Deus levanta a sua mão contra a injustiça, contra o pecado, e quando Deus faz isso, não há quem possa salvar a humanidade. Então o que nós temos assistido nos nossos dias é que existem pessoas que estão brincando com Deus, transformando a graça de Deus em libertinagem. Estão entendendo que Deus é um Deus de amor, então portanto eu faço o que eu quero, eu vivo da maneira que eu quero. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai ver que as coisas não são bem assim. Que o povo de Deus, que Deus tirou da terra do Egito e que se rebelou contra a autoridade que Deus estabeleceu na pessoa de Moisés, eles sofreram terrivelmente. Imagina que morte terrível. A terra abre e eles caem no abismo, devorados pelo fogo da parte de Deus. Então, meus irmãos, Deus é um Deus de amor, mas Ele trata severamente contra aqueles que se rebelam contra Ele. Outro aspecto também importante que nós analisamos é a incredulidade do povo em relação à palavra de Deus. E isso é fundamental. E isso está dentro do contexto das nossas séries de sermões em Judas. Nós estamos tratando justamente essa questão da incredulidade da humanidade nas promessas de Deus. Para muitas pessoas, a graça de Deus não é suficiente. Existe um evangelho pregado que é o evangelho do agora. Deus para a pessoa só tem relevância no contexto do agora, do momento. Então Deus só é Deus para mim se Ele multiplicar as minhas finanças. Deus só é Deus se Ele curar todas as enfermidades. E a pessoa que não é curada de todas as enfermidades, e a pessoa que não é próspera, certamente ela não é de Deus. Isso é uma grande mentira. Porque homens de Deus na história da humanidade passaram por situações difíceis. Houve homens de Deus que eram prósperos e ricos, mas também houve homens e mulheres de Deus que não eram prósperos e não eram ricos, mas nem por isso eram desqualificados como servos de Deus. E o que é a incredulidade? É quando Deus dá uma promessa, quando Deus ele traz um princípio para a nossa vida diária e nós não confiamos. Quando nós não confiamos de que o poder de Deus, de que a palavra de Deus, de que a promessa de Deus é suficiente para nós. Quando nós buscamos em outros lugares, quando nós buscamos em outros prazeres aquilo que só Deus pode nos dar. Existem as pessoas hedonistas. O hedonista é um conceito filosófico dos gregos que dizia o seguinte: você deve viver em função da felicidade e do prazer. Então você deve buscar a felicidade e o prazer intensamente.
tudo que te faz feliz, tudo que te dá prazer, tudo que te dá alegria, você deve buscar a todo custo. Então as pessoas vivem em função disso. E se Deus não preencher esses anseios e desejo por prazer da sua carne, Deus não é suficiente para ele. Mas por outro lado, existe o hedonismo cristão. O que seria o hedonismo cristão? O hedonismo cristão é quando o cristão busca todo prazer, todo contentamento, toda felicidade, toda alegria em Deus. E quando a pessoa busca todo prazer e toda felicidade, toda alegria em Deus, Deus é suficiente para ele. E ele passa a colocar na sua vida diária, prática, os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra para a felicidade plena do ser humano. Eu costumo dizer o seguinte: os 10 mandamentos que o Senhor Deus trouxe para o povo, Ele não o trouxe para ele. Deus não precisa disso, porque Deus é pleno em santidade e perfeito. Quando Ele trouxe os mandamentos no intuito de preservar o homem, de proteger o homem, de livrar o homem da dor e do sofrimento, da decepção. Quando ele estabelece o primeiro mandamento, é para que o homem não se decepcione com falsos deuses, com deuses que não existem, para que o homem possa focar a sua adoração e o seu fervor no único e verdadeiro Deus. Quando ele traz o princípio de obedecer os pais, para que tenha bons dias, ele está querendo preservar o futuro pai de um filho rebelde. Quando ele traz a questão de guardar um dia, no intuito de fazer com que o homem tire um tempo para descansar e não vive totalmente em função do trabalho, não se esgote. Quando ele diz não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, é tudo para preservar o homem da dor e do sofrimento. Porque morte, roubo, adultério, cobiça, traz dor e sofrimento para a humanidade ao longo da história. Então esses são princípios que Deus estabeleceu, e quando nós confrontamos esses princípios, nós agimos com incredulidade. E a incredulidade do povo de Israel, ela foi terrível, porque eles presenciaram, em primeiro lugar, o grande livramento da escravidão do Egito. Depois eles estão diante do Mar Vermelho, e Deus abre o Mar Vermelho e eles passam. No deserto, pessoas dizem assim: o povo estava debaixo de um sol escaldante, de um calor terrível. Não! Durante o dia, uma nuvem cobria a caminhada deles, fazendo sombra, como um ar-condicionado natural. À noite, uma luz iluminava o caminho deles e aquecia a noite deles. Quando eles estavam com fome, Deus mandava maná do céu. Um dia eles quiseram carne, Deus mandou codornizes. O povo era tratado da melhor maneira possível por Deus, mas eles continuavam incrédulos e rebeldes. Era uma viagem para aproximadamente 40 dias, ou mais um pouco. Eles gastaram 40 anos. E por que esse período tão longo e tão grande? Por causa da incredulidade. E o ápice dessa incredulidade está lá em Deuteronômio, capítulo 1, 34 a 38. Deuteronômio, capítulo 1, 34 a 48. Vamos ler. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. E Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Olha só, depois de 40 dias no deserto,
depois de grandes milagres e sinais no deserto, eles chegam à terra prometida. Uma promessa de Deus feita já a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, vocês vão ver lá no versículos 6 e 7, em Gênesis 12, 6 a 7, diz o texto: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vejam, lá em Gênesis capítulo 12, Deus já havia feito a promessa a Abraão. E certamente a tradição oral dos judeus ensinava que a terra de Canaã seria a posse deles. Porque Deus havia prometido isso a Abraão. E Abraão foi pai de Isaque, que foi pai de Jacó, que foi pai dos 12 filhos que representam as 12 tribos de Israel. E lá no Egito era ensinado, os pais ensinavam os filhos, e os filhos ensinavam os seus filhos. E todos os dias era ensinado: olha, nós vamos receber do Senhor a terra de Canaã. E aí eles passam 40 anos no deserto caminhando para alcançar essa terra. E quando eles chegam na terra, Moisés então escolhe um de cada tribo. E diz: olha, vocês vão e vão ver a terra. E eles foram. E eles trouxeram um relatório. 10 deles, os 12 chegaram diante de Moisés e disseram: a terra é maravilhosa. A terra realmente é como diz a história contada pelos nossos pais. A terra é realmente como o Senhor disse que era. E a terra mana leite e mel. Para se carregar um cacho de uva nessa terra é preciso de 2 homens. Os homens que habitam nessa terra, porém, são altos, são gigantes, são guerreiros. E 10 dos 12 disseram assim: nós não podemos enfrentar aqueles homens. O Senhor nos trouxe aqui para nós perecermos. Mas em nenhum momento na história, nem diante de Abraão e nem diante da história que eles ouviram de seus pais, Deus disse que eles teriam que guerrear. Em nenhum momento Deus disse que eles teriam que pegar em armas para conquistar a terra. A palavra de Deus era: essa terra será vossa por herança. É só entrar e tomar posse. Se tiver de guerrear, não precisam desacreditar na promessa, na palavra que o Senhor vos deu. É para vocês entrarem e tomarem posse. Vocês vão ver as guerras do povo de Israel no livro de Josué, e vocês vão ver que todas as vezes que eles confiaram na força deles, eles perderam. Que as grandes vitórias que eles tiveram sem ter que guerrear por suas próprias forças e capacidades. A conquista de Jericó foi um milagre extraordinário. Mas esses 10 disseram o seguinte: olha, nós não podemos, Deus nos trouxe aqui para morrer. Olha a incredulidade na palavra do Senhor. Olha a incredulidade das pessoas ao dizerem que Deus não é suficiente para elas, que elas precisam fazer alguma coisa a mais. E eles pereceram. Ninguém daquela geração, a não ser Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Ou seja, Deus pune severamente a incredulidade, assim como pune severamente a rebelião. O que eu quero dizer com isso? É que se você acha que é de Deus, se você se considera, se nós nos consideramos como povo de Deus, saiba o seguinte: isso não nos exime de culpa. Se nós nos rebelarmos contra a autoridade de Deus e da sua palavra, se nós formos incrédulos àquilo que Ele nos ensinou e trouxe para as nossas vidas, assim como o povo de Israel pereceu, nós também pereceremos. A outra questão que nós tratamos aqui é o versículo 6 do capítulo 1 de Judas, que fala sobre os anjos. O texto do capítulo, versículo 6 diz: e há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio,
Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E esse é um texto polêmico. É um texto complicado. Ele é um texto de muitos debates, de muitas discussões entre vários estudiosos da Bíblia. Por quê? A grande pergunta para nós: será que Judas usa como base para a sua argumentação sobre anjos rebeldes o texto do livro de Enoque? O livro de Enoque é um livro apócrifo. Supostamente dito que foi Enoque que o escreveu. Essa possibilidade é quase que impossível, porque na época de Enoque existia a tradição oral. Enoque, para quem não conhece, lá no início do Antigo Testamento, é aquele que andava com Deus e ele caminhou com Deus e Deus o tomou para si. É pouco possível que seja esse Enoque. Os estudiosos dizem o seguinte, que o único livro de Enoque que existe, ele é um livro de tradição etíope. Portanto, esse Enoque era Enoque etíope. Mas, para que os irmãos possam entender mais ou menos essa polêmica desse texto, existem 3 teorias. E aí é importante que vocês entendam qual o princípio desse versículo. Porque mais importante do que se isso aconteceu ou não, é o princípio por trás desse fato. Então existem 3 teorias. A primeira é: Judas está usando os seus conhecimentos da tradição oral dos judeus e a interpretação judaica do texto de Gênesis 6. Então Judas pode ali estar usando a teoria da tradição judaica. Ele era judeu, ele aprendeu isso sobre a queda dos anjos, sobre a rebelião dos anjos, e ele também está interpretando o livro, o capítulo 6 de Gênesis, que fala que os anjos, que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas e nasceram os gigantes. Então ele pode estar interpretando que os filhos de Deus ali sejam os anjos. Existe uma outra teoria que diz que os filhos de Deus ali são a descendência de Sete. Isso é um assunto para nós argumentarmos num estudo mais amplo. E não é o meu objetivo fechar esse assunto do anjos rebeldes aqui, mas é trazer o princípio por trás desse texto e dessa mensagem. A segunda teoria é que Judas está citando o livro apócrifo, supostamente escrito por Enoque, que estava ligado à tradição judaica. Para vocês terem uma ideia, esse livro de Enoque, até nos primeiros anos da era cristã, ele era considerado pelos judeus e pelos cristãos. Depois, ele foi considerado um livro apócrifo, ou seja, um livro que não foi inspirado. Os livros apócrifos, eles não são desconsiderados como história, eles são desconsiderados como livros inspirados. A terceira teoria, Judas recebeu a revelação desses fatos citados pelo Espírito Santo. Mas a pergunta é: houve realmente uma rebelião dos anjos em relação a Deus? Nós temos um texto bíblico que nos dá a entender isso. Seria entre eles o texto mais claro. Existe o livro de Isaías, capítulo 14 do livro de Isaías, e existe o capítulo 28 de Ezequiel. Esses textos, eles não podem ser usados de maneira afirmativa, porque eles não são bem claros em relação a isso. Mas, em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, podemos entender de maneira clara que houve realmente uma rebelião dos anjos contra Deus. Vamos ler Apocalipse 12, 7 e 9. Abram suas Bíblias e vamos ler. Diz assim o texto: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Amém? Irmãos, percebem a palavra houve? Ela é importantíssima para a nossa compreensão desse texto. A palavra houve, o verbo houve,
está no pretérito imperfeito, o que nos dá a ideia de um fato ocorrido no passado. Portanto, se o livro de Apocalipse está tratando de coisas, de acontecimentos futuros, por um momento nesse texto ele fala de algo que aconteceu no passado. Porque esse houve indica algo ocorrido no passado. Portanto, Judas está mentindo ao falar da rebelião dos anjos? Baseado no texto de Apocalipse 12, 7 a 9, não. Então eu não preciso do livro de Enoque, eu não preciso da tradição oral judaica para admitir para os irmãos que houve uma rebelião dos anjos contra Deus no céu, porque eu estou usando como base o livro de Apocalipse, que é considerado um livro inspirado. Então realmente houve essa rebelião. E o que aconteceu nessa rebelião? Qual a grande rebelião dos anjos contra Deus? E aqui diz o dragão, quando a Bíblia, o texto de Apocalipse fala de dragão, está se referindo ao líder dos demônios, que é Satanás, o acusador das nossas almas. Então veja bem, houve uma rebelião em que os anjos se levantaram contra a autoridade de Deus. Qual a consequência? Deus puniu severamente e exemplarmente todos os anjos que se rebelaram contra ele. Expulsou eles do céu e lançou eles fora. E está reservado para eles o lago de fogo eterno. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para os homens. Porque para o diabo e seus anjos não há nenhuma chance de remissão. Mas para os homens há uma esperança. E essa esperança de remissão é Jesus Cristo. Mas aqueles que rejeitam a Cristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Então, novamente, o texto de Judas está falando. Vejam bem, por que ele está falando isso? Ele está dizendo, irmãos, tem gente brincando com o Evangelho. Tem gente brincando com a palavra de Deus. Tem gente ensinando um falso Evangelho. Tem gente barateando a graça de Deus, usando as nossas palavras aqui, parafraseando o que Judas falou. Tem gente barateando a graça de Deus. Tem gente trocando a graça de Deus por esforço humano. Mas esses homens vão dar conta a Deus do que estão fazendo, porque Deus não poupou o povo de Israel. Deus não poupou os anjos que se rebelaram contra ele. E a última coisa que nós vamos ver aqui é que Deus não poupou os ímpios que se rebelaram contra ele. No versículo 9 do mesmo capítulo que nós lemos de Judas, eu não concluí a leitura, né? Diz o seguinte: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, os anjos foram punidos pela sua rebelião. Pela sua incredulidade também, porque eles conheciam a Deus, eles sabiam do poder de Deus, eles foram criados por Deus, e eles conheciam os planos e os propósitos de Deus, e eles não creram e atentaram para se rebelarem contra Deus. E agora, por último, Sodoma e Gomorra. Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 18, versículos 20 ao 22. Amém? Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença de Deus. Nesse interim, entre a ida dos anjos da casa de Abraão até Sodoma e Gomorra, Abraão começa a clamar a Deus. Vocês vão ver lá no texto. Ele começa a clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia daquele povo.
E ele começa a clamar a Deus, dizendo: olha, se houver ali na cidade tantos justos, 100 justos, por exemplo, o Senhor poupará? Sim. 40. E não havia naquela cidade. Havia apenas Ló, suas 2 filhas e sua esposa, mas que não estavam tão firmes assim, mas que entre os moradores daquela cidade eram os únicos que estavam fora do pecado de Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? A tradição histórica diz que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade terrível, em que os homens praticavam atos dos mais inimagináveis possíveis no nosso tempo. As pessoas que iam visitar a cidade, elas eram recebidas na cidade e eram abusadas pelos seus habitantes, homens com homens, a prática da homossexualidade, da imoralidade sexual. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra não era só isso. A cidade de Sodoma e Gomorra também tinham práticas de violência cruéis e terríveis. Existe, se vocês tiverem tempo, um comentário, existem vídeos na internet de filmes que contam um pouco da história da cidade de Sodoma e Gomorra. As pessoas praticavam os atos mais terríveis e cruéis. E quando os anjos chegam lá na cidade de Sodoma e Gomorra, olha o que diz o texto do capítulo 19, a partir do versículo 1, do texto de Gênesis. Diz o seguinte, que ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Ló conhecia bem a cidade que ele morava, e ele disse: não, instou-lhes muito, por favor. E entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e disseram: onde são os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou-a após si. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Olha que a cidade como estava totalmente pervertida. Todos os homens da cidade, jovens, velhos, vieram à porta de Ló, com o intuito de abusarem daqueles homens. A situação era tão grave que eles estavam rejeitando as filhas de Ló e queriam os homens que estavam na casa de Ló. E como eu disse para vocês, as práticas deles eram impuras, imorais, mas também cruéis. Uma cidade totalmente corrompida, dominada pelo pecado. Não diferente de muitas cidades que nós conhecemos. Não diferente de muitos lugares que nós ouvimos falar e que talvez conheçamos. E o que aconteceu? A palavra do Senhor diz, no versículo 9, retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que com eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, que eram anjos, estenderam as mãos e fizeram entrar Ló e fecharam a porta.
e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. E aí o que aconteceu? Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Deus retirou, os anjos retiraram Ló e suas 2 filhas e sua esposa da cidade e mandou fogo sobre a cidade. A cidade foi submersa, engolida, devorada pelo fogo. Segundo os estudiosos, a cidade de Sodoma e Gomorra encontra-se debaixo do Mar Morto. Alguns pesquisadores, alguns arqueólogos, estudiosos já pesquisaram sobre isso e constataram, de acordo com os escritos bíblicos e com alguns textos históricos, que as 2 cidades, o vale, encontram-se debaixo do Mar Morto. Então, os princípios da autoridade e da palavra de Deus, eles não se relacionam somente ao povo de Deus, aos anjos, mas eles se relacionam a toda a criação. Então, meus irmãos, esses 3 exemplos que eu trouxe para vocês aqui hoje. Deus punindo severamente o seu povo. Deus punindo severamente os seus anjos. Deus punindo severamente os ímpios. É para dizer para os irmãos que tudo que está acontecendo aí no mundo, às vezes está acontecendo e às vezes perguntamos por quê Deus está demorando tanto a agir. E a própria palavra diz isso. Deus é longânimo e não quer que as pessoas pereçam. Deus não tem prazer na morte das pessoas. É dada à humanidade a oportunidade de se arrepender. É dada ao povo de Deus a oportunidade de ver o seu caminho errado, de mudar de vida, de confessar o seu pecado e de arrepender. É dada à humanidade reconhecer o seu pecado, a oportunidade de reconhecer o seu pecado e arrepender. É dado a todos aqueles que são falsos profetas, que estão pregando um falso evangelho, que estão ensinando uma mentira, é dado a eles a oportunidade de se arrepender. E Judas está deixando isso claro: Deus vai punir severamente. A ira de Deus pode estar demorando por causa da sua longanimidade, por causa do seu amor, mas ninguém ficará impune diante de Deus. E essa é a grande mensagem desse texto que nós lemos. Que toda a rebelião contra Deus, que toda a incredulidade contra Deus, que toda a atitude de pecado contra Deus seja praticada por um cristão, seja praticada por um anjo de Deus, seja praticada por uma pessoa que não tenha temor nenhum de Deus, todos serão punidos exemplarmente por Deus. Então, quando nós estivermos orando a Deus, clamando por essas pessoas, ao invés de que muitas pessoas acham, manda, Senhor, fogo, consuma essas pessoas, destrói elas, acaba com elas, castiga elas, nós devemos pedir misericórdia por essas pessoas. Pedir misericórdia pelo pecador, pedir misericórdia por aquele que está no caminho errado, não significa apoiar a prática do pecado. Então, essa série de mensagens nos chama a isso, defender a fé cristã dos falsos ensinos, da mentira. Temos que amar a pessoa que está no caminho errado, mas não podemos compactuar com o pecado. Não podemos admitir e aceitar aquilo que afronta a Deus, porque caso aceitamos, não amamos a Deus. A prova do nosso amor a Deus é revoltarmos contra toda e qualquer prática que ofenda a Deus, seja ela praticada por nós, seja ela praticada por um nosso irmão em Cristo, seja ela praticada por uma pessoa que não conheça a Deus. Mas também não podemos esquecer do princípio do cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual a maior expressão de amor que eu posso demonstrar para o meu irmão, para o meu próximo? Alertar ele do castigo iminente que Deus vai trazer para a humanidade. Eu concluo essa mensagem
dizendo para os irmãos isso. Deus puniu exemplarmente o seu povo. Deus puniu exemplarmente seus anjos. Deus puniu exemplarmente aqueles que eram ímpios, que não o conheciam, mas que pecaram contra ele. Deus é um Deus, irmãos, de justiça. Que nós possamos buscar a misericórdia de Deus pelas nossas vidas e alertar as pessoas que nós amamos do iminente castigo de Deus contra o pecado da humanidade. Que nós possamos batalhar em defesa da fé, em defesa dos princípios que a palavra de Deus nos ensina e tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.